Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para mais uma aula de redação, nossa última aula de revisão. E a partir da próxima semana nós já estaremos usando o material Dom Bosco. Eu vou conversar com vocês hoje. A nossa aula vai ser sobre. Nós vamos aprender sobre a coerência textual. Então, a nossa aula de hoje vai ser em torno da coerência textual. Semana passada a gente tratou nós conversamos a respeito da coesão. Hoje a gente vai falar sobre a coerência, que é muito importante na hora de escrever um texto. Principalmente vocês do terceiro ano que estão se preparando para prestar um vestibular acima que os demais. Então, o que é a coerência textual? A coerência é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida ao texto. Então, veja a importância. O entendimento da mensagem transmitida no texto. É muito importante ter um texto coerente. Ela está aliada à coesão, mas não quer dizer que coesão e coerência é a mesma coisa. Coesão nós já estudamos semana passada. Então, a coerência ela tem a ver com a construção dos sentidos. Os sentidos que você está querendo passar para o leitor. Então, aqui vai ter uma concatenação das ideias do texto, ou seja, a formação de ideias. Isso é coerência. Um texto incoerente, uma hora ele é a favor, outra hora ele é contra, uma hora ele apresenta uma proposta de solução no início, outra hora ele põe uma causa no fim. É um texto incoerente. Um texto que apresenta, vamos supor, vou colocar argumentação. Eu coloco no meu segundo argumento as consequências e no terceiro as causas. Primeiro vem as causas, depois que vem as consequências. Eu não posso interromper esse processo, fica uma coisa incoerente. Então, nós temos tipos de coerência. Essa aqui é a coerência narrativa, que nesse tipo de texto, uma lógica entre as ações e os personagens. Então, a coerência narrativa, ela se dá devido a essa relação entre o que está acontecendo e o que os personagens estão fazendo. Cada ação obedece a um tempo que permite conhecer a ordem dos acontecimentos. Um exemplo, ele ligou à noite para acalmar o desespero dela. Sentou no sofá de couro já gasto, acendeu a luz do abajur na sala já escura, chamou por querida, clamou por perdão, relatou o dia e prometeu reduzir os hiatos que os separavam. A conversa deu fome, ele levantou e procurou os últimos vestígios do jantar. Ela ficou saciada, com um copo de leite quente preparado quando ele já fazia juras seriam quebradas na manhã seguinte. Então, aqui eu tenho uma coerência de ideias, desde quando ele chegou até o que eles estavam preparando para a manhã seguinte. Já a coerência argumentativa, ela se dá com os exemplos. Na hora que vocês colocam uma citação, tem que estar coerente, amarrado com o seu pensamento. Um dado estatístico, na hora que você inclui, tem que estar bem amarrado com o seu argumento. Também é preciso obedecer a sequência lógica de acontecimentos para sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão da conclusão. Então, se você está propondo na conclusão uma proposta de intervenção, elas têm que estar de maneira clara para a pessoa entender que é uma proposta de solução. Não adianta você colocar lá uma coisa que vai ficar em dúvida, será que é uma proposta ou ele só está colocando aquilo como um fato? Então, você tem que pegar e
ter todo o encadeamento de ideias, toda uma coisa coerente. A vida escolar é um problema que envolve toda a comunidade do núcleo familiar ao convívio em sociedade. É o Estado, contudo, o responsável por oferecer as condições necessárias para a redução do problema até a quase eliminação. Cabe à sociedade intervir para que o Estado desempenhe de maneira satisfatória o seu papel e evite problemas como violência na escola, prejudique o desempenho da comunidade. Em suma, o problema só terá fim com o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. Então, aqui deixa bem claro que é o envolvimento conjunto da sociedade e do Estado. E aqui também. Então, eu não ficaria incoerente se eu falasse do Estado e não falasse da sociedade e depois falasse dos dois. Então, tem que tomar cuidado para o que você está produzindo, você querer, o que você está querendo que o seu leitor perceba. A coerência descritiva, que ela é mais fácil, ela é quando você descreve as pessoas, as coisas, os ambientes, e você usa muito ela para poder pegar e colocar em texto narrativo, do gênero conto, crônica, você usa bastante a coerência descritiva. Então, o que você precisa ter na hora que você vai escrever o texto? Esse slide aqui é um dos mais importantes. O que você precisa ter? O princípio da não contradição. Então, você sempre seguir a mesma linha de raciocínio. Porque se você é a favor, depois você é contra, você interrompe aquilo e atrapalha o sentido do que você está querendo argumentar. Princípio da não tautologia. O que é isso? Ocorre quando o mesmo termo não é repetido exaustivamente, prejudicando a mensagem e tornando o texto inteligível. Então, essa não tautologia é quando você não repete pessoas, 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 sociedade, 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 fica repetindo uma coisa, sendo que pessoa você pode substituir por ser humano, cidadão, não precisa ficar colocando pessoas, 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 pessoas. O princípio da relevância, que ocorre quando o interlocutor percebe a obediência à relação de ideias de uma sequência, não a quebra. Então, tá uma ideia atrás da outra, as causas, as consequências, depois a solução. Uma ideia atrás da outra. Quando o ordenamento é incorreto, ainda que as mensagens tenham significados isolados, a compreensão dos sentidos do texto é prejudicada. Aqui tem um exemplo de texto coerente, uma redação nota 1000 do Hilário Azevedo, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para a citação. Nesse contexto, é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequências da ignorância humana. Logo, é válido analisar que o desconhecimento acerca das crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamentos opostas. À vista disso, é interessante ressaltar que, em algumas religiões, o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. Então, aqui colocou uma citação do Sócrates, uma coisa muito coerente, porque é uma coisa que você pode colocar em todas as redações. Os erros são consequências da ignorância humana. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, que não muda. Então, aí, como buscar coerência relacionada à intolerância religiosa, que foi o tema desse ano? Colocou ignorância, colocou o desconhecimento. Aqui está a questão da coerência. Uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece. Então, aí já conseguiu fazer um laço entre uma citação e uma tese definida. Aqui embaixo a mesma coisa. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos,
hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Aqui fala de buscar uma cultura de paz. Logo em seguida, aqui que ele coloca, evitar conflitos. Tudo para ligar o que está colocando na citação com o seu argumento. Isso é muito importante. Tudo coerente. A coerência. Um texto é coerente quando apresenta uma continuidade semântica e quando todos os enunciados produzidos pertencem à mesma unidade comunicativa. A coerência depende, antes de mais, das relações de sentido que se estabelece, de forma explícita, entre as palavras. Essas relações devem obedecer a 3 princípios: o princípio da relevância, da não contradição e da não redundância. Esses princípios têm que estar sempre presentes. A coesão já é não repetir palavra, usar os recursos coesivos. Sendo assim, dessa forma, neste contexto, outro sim, ademais, tem vários recursos coesivos que nós já estudamos semana passada. Uma possível dúvida. Alguns alunos já me perguntaram quando eu tratei desse tema. Um texto coerente, ele automaticamente é coeso. Um texto que tem coerência, ele automaticamente ele já tem coesão. Um texto que tem coesão, automaticamente ele já é coerente. Não é bem assim. O uso adequado de conectivos é um importante mecanismo na estruturação do texto, seja nos aspectos relacionados à semântica ou nos aspectos relacionados à estrutura sintática. Um texto pode ser coerente sem conectivos. Ele pode ter a ideia certa e não ter nenhum conectivo. Contudo, esses elementos garantem 2 movimentos de leitura essenciais de uma redação: a retrospecção e a prospecção. Então, você pegar e citar, colocar conectivos não é a mesma coisa se você falar que o texto está coerente. Uma coisa é diferente da outra. Então, essa informação de que um texto coerente, ele automaticamente ele já está coeso, é uma farsa, é um mito. Gostaria de chamar a atenção para vocês das nossas aulas de redação, tá? Abertas nossas matrículas. A Andrea colocou no grupo, não perca a oportunidade de fazer. Vocês vão ter, alunos da escola vão ter o curso, façam as inscrições e divulga para quem tiver interesse. Vamos em busca de uma redação nota 1000 ou uma redação acima de 800 na nossa grade curricular para vocês conseguirem uma boa bolsa de estudos. Entrar em uma boa faculdade, cursar um curso que seja do interesse de vocês. A aula de hoje eu peguei nesse site, toda a matéria, a coerência textual da Daniela Diana. Ok? Vou propor para vocês fazerem, vou disponibilizar na plataforma do Google Classroom esse questionário. Aí vocês vão responder essa pergunta sobre a coerência textual, uma pergunta relacionada à questão do que é. Prestem atenção na pergunta. Aqui está, que é incorreto afirmar. Então, preste atenção na pergunta. Depois tem que ler esses itens e ver qual que é a ordem certa de acontecimento de cada um desses itens. Aí vocês vão assinalar aqui para mim, se a ordem certa foi a 2, a 1, a 3 e a 4, vocês marcam aqui. Depois tem que ler essas frases e responder essa pergunta. E por fim, eu coloquei aqui um mapa mental a respeito de coesão e coerência para revisar tudo que nós estudamos, ok? Eu vou pedir para vocês, se caso tiver alguma dúvida,
vocês me perguntarem no WhatsApp, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. E qualquer coisa, deixe questionamento também na plataforma do Google Classroom, que eu vou te ver sucesso na nossa aprendizagem. Até mais, eu aguardo vocês no curso de redação. Um abraço a todos.